queridos, minhas queridas, tudo bem? Pessoal, então hoje nós vamos começar uma das frentes muito importantes de Química, uma das frentes que eu particularmente gosto muito, que é a frente de Química Orgânica. E nessa aula inicial, a gente faz uma introdução para você entender o que é Química Orgânica. Mas antes de falar o que é muito importante a gente entender o histórico da Química, a evolução, tudo bem? A gente começa a Química Orgânica falando de um cara chamado Bergman, tá? Bergman foi o primeiro grande expoente da época a querer separar o que era química orgânica de química inorgânica. Então Bergman defendia o seguinte: química orgânica é aquele que estuda os compostos dos seres vivos. Então todos os seres vivos eram estudados dentro da química orgânica, ou seja, todos aqueles compostos que eram extraídos dos seres vivos eram estudados dentro da química orgânica. Já para Bergman, química inorgânica estudava aqueles compostos dos seres não vivos. Então, por exemplo, os minerais, podemos citar os sais minerais, ok? E essa foi uma definição que Bergman fez na época para separar o que era química orgânica de química inorgânica. Tanto que Berzelius, que foi um grande expoente da época, cria até uma teoria chamada Teoria da Força Vital. O que dizia essa Teoria da Força Vital, pessoal? Que era impossível produzir um composto orgânico dentro de um laboratório de química. Ele afirmava que precisaria ter uma força vital, uma força de vida para que um composto pudesse ser orgânico. Então, o composto orgânico você só extraía de ser vivo, você não conseguia produzir esse composto orgânico em laboratório, tudo bem? Isso ficou perdurado, essa definição de química orgânica, que era apenas compostos extraídos de seres vivos, até 1828. Em 1828, um cara chamado Volat, é assim que se pronuncia, ok? Acidentalmente, ele deixou esse composto inorgânico, chamado cianato de amônio, cair no fogo, ou seja, aquecer. Esse símbolo na química significa aquecimento. E pasmem, pessoal, conforme esse cianato de amônio foi aquecendo, ele percebeu que o laboratório foi ficando com um cheiro de urina, um cheiro de xixi. Ou seja, acidentalmente ele estava produzindo ureia. Mas calma, ureia é um composto extraído de ser vivo. Ele estava produzindo um composto orgânico dentro de laboratório. Ou seja, se Volat conseguiu produzir um composto orgânico dentro de um laboratório, o que aconteceu com a teoria de Berzelius? Caiu por terra. E aí, a partir dessa reação, que a gente chama de síntese da ureia, surge a necessidade de criar um novo conceito do que é química orgânica. E a definição atual de química orgânica, que vem perdurada desde 1828, é: química orgânica é o ramo da química que estuda a maioria dos compostos de carbono. O elemento carbono, gente, vai ser o composto-chefe, vai ser o elemento químico-chefe da química orgânica. Eu até tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que é a seguinte: todo composto orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. O que eu estou querendo dizer? Se eu falar para vocês que o etanol, o álcool, esse álcool de posto é orgânico, quer dizer que nas moléculas de etanol tem carbono. Se eu falar que a glicose é orgânica, quer dizer que a glicose em sua estrutura molecular tem carbono. Ou seja, todo composto orgânico tem carbono. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Por exemplo, o gás carbônico, o gás da nossa expiração, ele tem carbono na sua constituição, mas não é orgânico, ok? Pessoal, já que o carbono é um composto tão importante dentro da química orgânica, muitos cientistas começaram a estudar quais eram as principais propriedades do carbono. Um deles, chamado Kekulé, elaborou até alguns postulados sobre as propriedades do carbono. E a mais importante que eu quero enfatizar no momento para vocês, em propriedade, é essa aqui. O carbono é tetravalente. Tetra vem de 4, que significa que em condições normais, para se estabilizar quimicamente, o carbono deve realizar 4 ligações covalentes. Os compostos orgânicos, eles formam estruturas moleculares, estruturas covalentes, desde estruturas pequenas até macromoléculas, como são os polímeros que a gente vai ver mais para frente, tudo bem? Então, pessoal, em condições normais, o carbono realiza 4 ligações. Jura?
Como ele realiza essas 4 ligações? Então vamos falar um pouquinho. Perceba que essas ligações a gente vê isso lá na química geral, com semi-retas. Alguns alunos chamam até de risquinhos, né? Mas a gente chama isso aqui de semi-retas, ok? Ao redor do carbono, não importa como vai sair essas 4 ligações, tem que sair 4 ligações. Pode sair 4 ligações simples, ok? Toda vez que ele faz ligação simples, a gente chama de ligação sigma. Então aqui a gente pode perceber que ele está fazendo 4 ligações sigma, é aquele símbolo do alfabeto grego, tá? Aquela letra chamada sigma. E toda vez que o carbono fizer 4 ligações simples, 4 ligações sigma, a gente vai falar que ele realiza uma hibridização sp3. Hibridização é uma mistura dos orbitais da camada de valência que alguns elementos precisam realizar para que ele possa fazer ligação com outro átomo. A gente não vai entrar muito na questão da hibridização nesse momento, tá bom? Então eu falo para os alunos decorarem isso, que é muito importante. O carbono fez 4 ligações simples, quer dizer que são 4 ligações sigmas, hibridização sp3, tudo bem? O carbono também ele pode realizar 2 ligações sigma ou 2 ligações simples e uma dupla. Quando ele realiza uma dupla, a gente chama uma das ligações de sigma e a outra de ligação pi. Perceba que não importa a maneira, mas está saindo 4 semi-retas desse carbono. Aqui dá para perceber nitidamente, pessoal, que está saindo 3 ligações sigmas e uma ligação pi. Toda vez que o carbono realizar ao redor dele 3 ligações sigmas e uma ligação pi, a gente fala que a hibridização é sp2, tudo bem? O carbono também pode sair dele uma ligação simples, ou sigma, e uma ligação tripla. Toda vez que ele realizar a ligação tripla, a do meio a gente chama de ligação sigma, e as das pontas a gente chama de ligação pi. Então dá para perceber aqui que o carbono, quando faz uma simples e uma ligação tripla, ele faz 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. Quando ele faz 2 sigmas e 2 pi, a hibridização é sp. Bastante vestibular já está falando bastante sobre hibridização do carbono, então se atenta a isso também, ok? E quando o carbono realiza 2 ligações duplas, como a gente já comentou aqui, na dupla eu tenho uma sigma e uma pi, e na dupla uma sigma e uma pi. Total de 2 sigmas e 2 pi. E a gente acabou de ver anteriormente que quando são 2 sigmas e 2 pi, a hibridização é sp. Então perceba que não importa de que maneira essas ligações vão sair do carbono, mas ele tem que realizar 4 ligações covalentes em situações normais. Tudo bem, pessoal? E aí vem a pergunta que vocês poderiam fazer. Jura, mas com quem que o carbono se liga nos compostos orgânicos? Na grande maioria dos casos, ele se liga com um grupo de elementos químicos chamado elementos organógenos. Até a gente brinca que é o Chon. Chon é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses 4 elementos, pessoal, constituem a grande maioria dos compostos orgânicos. Acredita que hoje tenha reconhecido pela IUPAC, que é o órgão que rege a química no mundo, em torno de 200 milhões de compostos orgânicos, ok? E desses 200 milhões, a grande maioria deles é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Não estou falando, pessoal, que aparece apenas esses elementos, mas são os principais, esses elementos organógenos. Como eles vão aparecer bastante para você, é importante saber quantas ligações cada um deles realiza. O oxigênio realiza 2 ligações, então você vai perceber que do oxigênio sempre vai sair 2 semi-retas. O nitrogênio realiza 3 ligações, então você vai perceber que do nitrogênio sai 3 semi-retas. E agora eu quero fazer um adendo muito importante quanto ao hidrogênio. O hidrogênio, pessoal, realiza uma ligação. Isso a gente vê em química geral quando a gente estuda a teoria do dueto, né? Onde o hidrogênio, para estabilizar-se, faz 2 ligações. Então, o hidrogênio, perdão, eu falei errado, ele precisa ter 2 elétrons na camada de valência. Para isso, ele realiza uma ligação, desculpa. Então, o hidrogênio, pessoal, ele realiza uma ligação. E aí, por que eu fiz uma ênfase tão importante no hidrogênio? Eu dei essa ênfase porque toda vez, presta bastante atenção,
Toda vez que o carbono precisar estabilizar-se quimicamente, ou seja, fazer suas 4 ligações, nós vamos preencher essas valências do carbono com hidrogênio. Júlio, eu posso preencher com oxigênio e nitrogênio? Não. Quando outros elementos aparecerem, ele vai dar para você na molécula. Esse elemento já vai aparecer na estrutura molecular. Quando o carbono precisar realizar as 4 ligações que ele tem por direito, obrigatoriamente as valências serão preenchidas com átomos de hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Eu vou mostrar na próxima tela agora como é que o carbono se comporta em termos de ligação e como eu preencho as valências com átomos de hidrogênio. Tudo bem? Vamos lá para a próxima parte. Pessoal, vamos lá então. Então agora a gente vai colocar em prática tudo aquilo que nós falamos na tela anterior, tudo bem? Então eu dei um exemplo aqui de uma molécula, de uma estrutura, de uma cadeia carbônica. Isso é outro postulado defendido por Kekulé, que eu falei agora há pouco, que é o encadeamento. Ele fala que um carbono consegue se ligar em outros carbonos formando longas cadeias. Então toda vez que você vê uma estrutura dessa formada predominantemente por carbono, a gente chama ela de cadeia carbônica. Vocês vão ouvir bastante essa palavra aí, essas duas palavras, cadeia carbônica, tudo bem? E eu vou mostrar para vocês as diferentes maneiras que você pode representar molecularmente essa estrutura, tudo bem? Então vamos dar uma olhada, pessoal. Se a gente olhar ali para aqueles carbonos, nem todos eles estão fazendo as 4 ligações que ele tem por direito. Isso quer dizer que se ele não está fazendo as 4 ligações que ele tem por direito, a gente deve preencher as suas valências com hidrogênio. Não esqueça isso, hidrogênio fazendo sempre uma ligação. Então vamos lá devagarzinho, pessoal. Se a gente olhar esse primeiro carbono, ele está fazendo uma ligação. Se ele está fazendo uma ligação, quer dizer que para chegar a 4 faltam quantas? 3. Então a gente vai colocar os 3 hidrogênios ao redor dele, ó. 1, 2, 3. Você consegue perceber que a partir do momento que eu coloco os 3 hidrogênios com mais essa ligação que ele está fazendo com outro carbono, o carbono vai estar fazendo as 4 ligações que ele tem por direito? Então você estabilizou esse carbono. Então isso que é muito importante, pessoal. O que precisa fazer para que o carbono chegue nas 4 ligações? Preenche com átomos de hidrogênio. Conclusão, a quantidade de hidrogênios que você coloca é o número de ligações que o carbono precisa realizar. Tudo bem? Olha o próximo. Se você olhar esse carbono, ele está fazendo uma ligação simples para a esquerda e uma ligação dupla para a direita, certo? Se você contar uma para a esquerda e 2 para a direita, há um total de 3 ligações. Isso quer dizer que para 4 falta um hidrogênio. Esse hidrogênio você pode pôr ou em cima ou embaixo. Não importa onde você vai colocar. O importante é que o carbono realize as suas 4 ligações. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Pronto. O carbono fez 4 ligações por direito, ok? Esse carbono aqui também, ó. 2 ligações para a esquerda, uma para a direita, 3 para 4 está faltando 1. Eu vou colocar até para baixo, pessoal, para vocês perceberem que não importa se eu vou pôr para cima ou pôr para baixo, o importante é que esteja ao redor, ok? Gente, olha esse carbono aqui, ó. Eu tenho uma ligação para a esquerda e uma tripla para a direita. Se eu tenho uma para cá e mais 3 para cá, totaliza 4. Se o carbono já tem as 4 ligações, não vai colocar hidrogênio, porque ele já está fazendo as 4. Se você pôr mais hidrogênio, vai ultrapassar o limite de ligações que o carbono precisa realizar. E esse último carbono tem 3 ligações para a esquerda, não tem nada para a direita, então está faltando um H. Esse H você pode pôr em cima, embaixo ou do lado, onde você quiser. Pessoal, é assim que você vai montar uma estrutura. Essa estrutura que eu montei, a gente chama na linguagem da química orgânica de fórmula estrutural plana, porque você demonstrou a estrutura dela no plano, porque no espaço, gente, ela vai ter uma geometria molecular um pouco diferente, que nós vamos aprender isso em química geral, ok? Ou você já deve ter visto isso em química geral, tá? Mas é assim que a gente representa uma fórmula estrutural plana. Se você quiser até fazer um adendo muito importante para a gente revisar o anterior, vamos colocar as ligações, ó. Dá para perceber que esse carbono está fazendo 4 ligações simples, então ele está fazendo 4 ligações sigmas. Você pode até falar então que esse carbono está realizando a hibridização sp3. Lembra que eu comentei na aula anterior? 4 ligações sigmas sp3.
Se esse carbono está fazendo uma sigma para a esquerda, uma sigma para a direita e uma sigma pi para a direita, 3 sigmas e uma pi, a gente chama essa hibridização de sp2. E você consegue determinar a hibridização de cada carbono analisando os tipos de ligações que tem ao redor dele. Esse aqui, a hibridização também é sp2, porque ele realiza sigma, 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 pi. Esse aqui vai ser uma hibridização sp, por quê? Porque aqui é sigma, sigma, pi e pi, então ele está fazendo 2 sigmas e 2 pi, que foi que a gente falou na tela anterior. E esse também faz hibridização sp, porque ele tem uma sigma para a direita, uma sigma e 2 pi, então totalizando 2 sigmas, 2 pi. Tudo bem? Pessoal, eu só aproveitei esse gancho da fórmula estrutural plana para falar também sobre hibridização, que muitos vestibulares estão aparecendo aí para vocês, tudo bem? Agora, gente, existe uma outra fórmula chamada fórmula estrutural plana simplificada. Simplificada, você não precisa representar as ligações do hidrogênio. Você vai pegar o total de hidrogênios que aparece presa a um determinado carbono e pôr em forma de índice. Para quem não lembra que é índice é aquele númerozinho que vai embaixo do elemento, representando a quantidade de átomos que eu tenho. Então, olha aqui o primeiro caso. Dá para perceber que nesse carbono, aqui eu tenho a mesma estrutura, tá, gente? Dá para perceber a mesma estrutura inicial. Esse carbono tem quantos H's presos a ele? Não são 3? Então você coloca assim, ó, H3. Perceba que ao pôr esse H3, eu estou afirmando que tem 3 hidrogênios presos a esse carbono, ok? Esse H3 você poderia ter colocado em cima, à direita, embaixo ou à esquerda. Qualquer lugar desde que esteja ao redor desse carbono, ok? Esse carbono, ó, tem quantos H presos a ele? 1. Então eu vou pôr aqui um H. Perceba que eu pus em cima, não tem problema, poderia ser embaixo, antes ou depois. O importante é que você coloque um H. Outra coisa importante, quando for um só, você não precisa pôr H1. Quando não tem índice, já subentende-se que é 1. Tudo bem? Esse aqui também, ó lá, tem um H. Esse aqui não tem H. E esse aqui tem um H. Então, pessoal, essa é uma maneira simplificada de você representar uma molécula. Você não representa as ligações do hidrogênio, você só coloca quantos hidrogênios tem, ok? Pessoal, fórmula molecular. A fórmula molecular é muito importante. A fórmula molecular é aquela que representa o total de átomos que eu tenho daquele determinado elemento. Então, por exemplo, se você contar, eu tenho um total de quantos carbonos? Vamos lá? Você pode fazer baseado nesse ou nesse. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu tenho 5 carbonos, eu vou por aqui C5, porque eu tenho 5 carbonos, ok? H, vamos contar? Só que eu tenho 3, tem que ir somando 3, 4, 5, 6. Então, C5H6. Pronto, essa é a fórmula molecular. Jura, existe uma ordem para pôr os elementos? Geralmente, pessoal, a gente coloca naquela ordem dos elementos organógenos, que eu comentei na aula anterior, na tela anterior. CHON, CHON, tá? Então primeiro você representa carbono, hidrogênio, depois uma ordem, uma sequência lógica. Tem livros que traz o O, depois o N depois o O, mas sempre começa com C e H, tudo bem? Pessoal, agora chegamos em 2 fórmulas mais complicadas que caem muito em vestibular e muito aluno se confunde, que é a fórmula de vértice e a condensada. Vamos falar primeiro de vértice. Como o próprio nome já diz, pessoal, a fórmula de vértice é aquele que você representa os carbonos a partir de vértices, ou seja, de junção de 2 semirretas. Nessa fórmula de vértice, você não representa a simbologia do elemento, você não coloca nem C e nem H, você apenas coloca semivértices. Então, como eu faço essa fórmula? Então, vamos representar essa fórmula de vértices, tudo bem? Quando você bater a sua caneta aí no caderno, você já conta esse como o primeiro carbono, como se fosse esse aqui, ó. E aí, em zigue-zague você vai pondo os carbonos, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Como eu já bati a caneta, esse é o primeiro, em zigue-zague eu vou pondo os outros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que cada vértice desse, pessoal, é um carbono desse aqui. Não importa se você vai começar o zigue-zague para cima ou para baixo, o importante é que seja em vértice, tudo bem? Perceba, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Colocou os 5 carbonos, agora você vai analisar o tipo de ligação que há entre eles. Percebam. Entre o primeiro e o segundo tem uma ligação simples, então já está representada. Esse risco representa a ligação simples. Perceba que entre o segundo e o terceiro tem uma ligação dupla. Como tem uma dupla, você vai por uma outra semirreta. Essa outra semirreta pode ser em cima ou embaixo da linha principal do vértice. Tá? Então perceba que aqui dá para você perceber que tem uma ligação dupla entre o segundo e o terceiro. Entre o terceiro e o quarto é uma ligação simples, que seria essa aqui. E entre o quarto e o quinto carbono, aqui os dois últimos, tem uma tripla. Então você vai pôr uma linha em cima e uma linha embaixo da principal para representar a tripla. Perceba, gente, que essa estrutura e essa são as mesmas. Ó, eu tenho 5 carbonos, simples dupla, simples tripla. Simples dupla, simples tripla. É uma outra maneira de você representar essa estrutura. Essa fórmula de vértice, pessoal, é muito usada para cadeias fechadas que formam polígonos regulares, mas também tem caído muito em vestibular essa fórmula de vértice. E a última, que é a fórmula condensada. O Enem adora essa fórmula condensada, aparece muito no Enem, tudo bem? Que, como o próprio nome já diz, a fórmula condensada, ele condensa a ligação, ele representa só os símbolos. Então, olha aqui, eu não tenho aqui H3C, então eu ponho assim, ó, H3C. Depois eu tenho CH, CH. Depois eu tenho CH, CH. Depois eu tenho um C sozinho. E por fim eu tenho um CH. Perceba, pessoal, que essa fórmula é muito mais complicada, que como as ligações não aparecem, você tem que deduzir o tipo de ligação que tem ali no meio. De que modo, Jura? Usando a lógica. Se você percebe que esse carbono faz 4 ligações e aqui já tem 3 hidrogênios, ora, se ele faz 4 ligações e já tem 3 hidrogênios, só falta 1 para 4. Como só falta 1, aqui só pode ser uma ligação simples entre os 2 carbonos. Nessa fórmula condensada, pessoal, geralmente você tem que abrir a molécula depois e ver o tanto de ligações que falta para aquele carbono a partir dos hidrogênios que ele tenha. Então essa fórmula condensada é a mais complicadinha. Pessoal, aqui são 5 maneiras de representar a mesma estrutura, tudo bem? Então, para a gente encerrar a nossa aula, eu quero dar esse exemplo aqui. Eu vou fazer para esse composto aqui, ele chama quimicamente propanona, que é o componente principal da acetona, aquele líquido que remove a tinta esmalte, aquele solvente orgânico, tudo bem? Então, eu vou fazer para a propanona aqui, a acetona, tudo isso que eu coloquei aqui, tudo bem? Então vamos junto comigo. Primeiro vamos fazer a fórmula estrutural plana. Esse carbono está fazendo uma ligação. Para 4 faltam 3. Ó. 1, 2, 3. Ok? Esse carbono está fazendo quantas ligações? 4. Por que 4? Tem um para a esquerda, um para a direita e 2 para cima. Então dá para perceber que dá um total de 4 ligações, ok? Ah, Jura, mas conta ligações com oxigênio? Não importa com quem o carbono está ligado, saiu semirreta dele, conta como ligação, ok? E esse carbono está fazendo uma ligação. Para 4 também falta 1, 2, 3. Pronto, pessoal, acabei de representar a fórmula estrutural plana para a propanona acetona, ok? Vamos fazer agora simplificada? Vamos lá. Esse carbono está preso em quantos Hs? 3. Então fica assim, ó, H3C. Perceba que eu coloquei os 3 hidrogênios que estão presos ao carbono. Aí eu tenho um carbono ligado ao oxigênio por ligação dupla. Lembra que o oxigênio faz 2 ligações, então não precisa de hidrogênio para completar a valência do oxigênio. E o último carbono está ligado em 3H, então fica H3. Pronto. Aqui você tem a fórmula plana simplificada, ok? Como seria a fórmula molecular? Molecular é só contar. Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 3, então fica C3. H é só somar. 3 aqui mais 3 aqui, 6. E um oxigênio. Certo, pessoal? Então aqui está a fórmula estrutural plana, a plana simplificada e a molecular, tudo bem? Pessoal, agora vamos para a fórmula de vértices. Como eu tenho 3 carbonos, bati a caneta, já conto o primeiro. 1,
2, 3. Percebam, ó. 1, 2, 3. Entre os carbonos não tem dupla e nem tripla, então você pode deixar apenas essas ligações, já representa a ligação simples. Em cima tem uma dupla com oxigênio, então eu coloco dupla oxigênio. O que eu quero chamar a atenção, pessoal? Toda vez que na fórmula de vértices você tiver um elemento diferente de C e H, você representa-o, para a gente saber que aqui não é nem carbono e nem hidrogênio. Se você deixar sem nada, vai subentender que é carbono, se você deixasse sem o oxigênio. Então perceba, ó, eu tenho C, C e C, que seriam esses 3 carbonos, e uma dupla O com oxigênio para cima. E para a gente terminar de fazer a fórmula condensada, como ficaria, pessoal? Ficaria assim, ó, H3C, CO, CH3. Pronto. Então eu representei aqui para vocês as 5 fórmulas, simplificar fórmula estrutural plana, plana simplificada, molecular, de vértices e a condensada para o mesmo composto. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente encerra a nossa primeira aula, tá bom? Essa introdução à química orgânica. E aí nós teremos a sequência da matéria nas próximas aulas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!